9.637, dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Organizações Sociais, seção 1 da Qualificação. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei. Artigo 2º. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social. Inciso 1. Comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre a linha A, natureza social de seus objetivos, relativos à respectiva área de atuação. A linha B, finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades. A linha C, previsão expressa de a entidade ter como órgãos de deliberação superior e de direção um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do Estatuto, asseguradas aquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta lei. A linha D, previsão de participação no órgão colegiado de deliberação superior de representantes do poder público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral. A linha C, composição e atribuições da diretoria. A linha F, obrigatoriedade de publicação anual no Diário Oficial da União dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão. A linha G, no caso de associação civil, aceitação de novos associados, na forma do Estatuto. A linha H, proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. A linha I, previsão de incorporação integral do patrimônio dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de sua atividade em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, na proporção dos recursos e bens por esses alocados. Inciso 2. Haver aprovação quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular de órgão supervisor ou regular da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. Seção 2 do Conselho de Administração. Artigo 3º. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo Estatuto, observados para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação os seguintes critérios básicos. Inciso 1. Ser composto por, a linha A, 20 a 40% dos membros natos representantes do poder público definidos pelo Estatuto da entidade. A linha B, 20 a 30% de membros natos representantes de entidades da sociedade civil definidos pelo Estatuto. A linha C, até 10%, no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
A linha D, 10 a 30% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de notória capacidade profissional e conhecida idoneidade moral. A linha E, até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto. Inciso 2. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 4 anos, admitida uma recondução. Inciso 3. Os representantes de entidades previstos nas alíneas A e B do inciso 1 devem corresponder a mais de 50% do Conselho. Inciso 4. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 anos, segundo critérios estabelecidos no Estatuto. Inciso 5. O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem direito a voto. Inciso 6. O Conselho deve reunir-se ordinariamente no mínimo 3 vezes a cada ano e extraordinariamente a qualquer tempo. Inciso 7. Os conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que nesta condição prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem. Inciso 8. Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ou assumir funções executivas. Artigo 4º. Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras. Inciso 1. Fixar o âmbito de atuação da entidade para a consecução do seu objeto. Inciso 2. Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade. Inciso 3. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos. Inciso 4. Designar e dispensar os membros da diretoria. Inciso 5. Fixar a remuneração dos membros da diretoria. Inciso 6. Aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no mínimo, de 2/3 de seus membros. Inciso 7. Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências. Inciso 8. Aprovar, por maioria, no mínimo, de 2/3 de seus membros, o regulamento próprio, contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade. Inciso 9. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão os relatórios gerenciais e de atividade da entidade, elaborados pela diretoria. Inciso 10. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa.